que elas conseguem coexistir, e às vezes a gente tem que olhar um pouquinho no passado, né? Então, depois que o Império Romano caiu no quinto século, existiu uma grande expansão da cristianidade em toda a Europa. Então, o que aconteceu é que a igreja tornou-se um centro de influência sobre eleições políticas, conflitos internacionais e aspectos da vida cívica. No século XIV, a peste negra veio e dizimou 1/4 da população europeia. A população inteira entrou num estado de desespero, de medo e uma ansiedade tão grande que a única salvação e o único conforto que eles encontraram foi através da religião. Desculpa. A moralidade, então, ficou muito mais rígida. Então, o que aconteceu é que a igreja mandava em tudo, no que a gente podia pensar, na ciência e na moralidade. Então, a ciência religiosa dizia 4 coisas. Primeiro de tudo, que Deus criou o céu em um movimento circular perfeito e eterno. Existiam 4 elementos: o ar, o fogo, a terra e a água. A Terra estava no centro do universo. E o universo era perfeito e imutável. E nós sabemos isso hoje, que não é verdade, né? O universo não é um círculo perfeito. Existem mais do que 4 elementos. A tabela periódica nos diz que tem mais de 200. Por mais que nós sejamos importantes, nós não somos o centro do universo. E com certeza o universo, saúde, com certeza o universo não é imutável, porque cada vez que olhamos para o céu, vemos mais estrelas, né? E essas descobertas que foram desmentidas, esses dogmas, elas sempre eram encontradas com um fim bem fúnebre, né? Mas isso não significa que todo cientista ele era contra a religião e ele era contra Deus, né? E eu vou contar para vocês a história de um amigo meu que eu conheci aqui em New Jersey. E, por sorte, nós dois fomos para a mesma faculdade lá em Long Island. O nome dele era James. E o James era uma figura. Porque o James estava estudando química. E ele achava que, assim, ele tinha as respostas para todas as perguntas do mundo. Então, às vezes, ele pegava o laptop dele assim, ele sentava e ficava assim. Eu vou provar hoje que a construção de grandes cidades estão afetando o eixo da Terra por fazer elas mais pesadas, né? E era assim que ele fazia, sabe, por diversão. E um dia a gente estava voltando junto, que eu sempre dava carona para ele, e ele queria provar para mim, porque ele sabia que eu era religiosa, que Deus não existia. Então ele abriu o laptop, imagina nós dois num trânsito, ele abrindo o laptop e lendo para mim o que ele foi escrevendo, né? Então ele começou, todo mundo fala que Deus criou o homem, mas nós viemos de macaco. E ele foi nessa, né? Tipo assim, tudo que ele falava, ele tinha um antes. Aí ele chegou assim, no Big Bang, parou. E eu nunca vou esquecer que a gente estava parado no trânsito. Ele virou para mim, ele fez uma carinha assim, tão quebrada, porque ele virou para mim e falou assim, eu não consigo mais. Eu não consegui provar que Deus não existe, né? E eu dei uma risadinha, porque o que James pensava em provar que Deus não existe? E eu falei para ele justamente o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, essas são as palavras de um cientista muito famoso, e eu gosto muito delas, e naquela época eu tinha elas todas memorizadas, hoje em dia, não tanto, né? E elas dizem o seguinte: eu quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos dele. O resto são detalhes. Quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. Deus é a lei e o legislador do universo. A luz é a sombra de Deus. E a minha favorita, né? Quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Isso aqui foi tudo dito por uma mesma pessoa. E quem aqui sabe, faz a menor ideia de quem que seja? Foi Albert Einstein, um dos maiores gênios da ciência, né? E Einstein não era o único. Isaac Newton, o pai da física, descobridor do cálculo, você sabe que ele inventou o cálculo num dia que a escola dele estava fechada e ele estava entediado. Ele inventou o cálculo nisso. Eles acreditavam em Deus e eles tinham uma fé que era imensurável. Mas, para nós aqui no Centro Espírita, eu acho que um exemplo muito mais relevante
vem do Allan Kardec. O Allan Kardec, ele era um influente educador e ele era dedicado à democratização do ensino público. Então, o que o Allan Kardec fazia? Eu espero que a esposa dele estava a par com isso, né? Mas ele abria a casa dele e chamava todo mundo para ter um ensino gratuito de, vamos lá, lista, hein? Química, física, anatomia comparada, astronomia, matemática e vai por assim, né? E isso se tornou muito importante na codificação do espiritismo, porque nós, como cientistas, a primeira coisa que nós aprendemos é parar de olhar e aprender a observar. Thank you, Dona Lourdes. Desculpa, Miss Cronin. Ele não olha, ele observa. E o que significa isso? A gente aprende a perceber as coisas muito mais, perceber elas, né? E a gente vê isso no Livro dos Espíritos. Então, a primeira pergunta, e é um exemplo que é muito utilizado aqui. O que é Deus? Não é quem é Deus. E se você for olhar nas perguntas que vêm depois, são perguntas tão específicas, porque ele sabia o que ele queria perguntar e ele sabia o que ele queria responder. E o que eu adoro é ver as notinhas que ele colocavam depois das perguntas, né? Porque, tipo assim, olha, eu entendi, eu não sei se você entendeu, mas, olha, foi isso que eu entendi. Mas por que isso é importante para o Espiritismo? Porque o Espiritismo é 3, de acordo explicado por Emmanuel, no O Consolador. E o que Emmanuel quis dizer com E3? Nós temos a ciência, a filosofia e a religião. E Emmanuel coloca desse jeito porque ele diz que a ciência e a filosofia vinculam a gente aqui na Terra e no alto do triângulo a religião para nos conectar com Deus. Então, eu vou dar uma de Allan Kardec e colocar o meu comentário embaixo, né? O que eu acho que isso significa? É que a ciência nos explica o como. A religião nos dá o exemplo perfeito que é Jesus, o exemplo que a gente deve seguir. E a filosofia é a gente sentar aqui agora e se perguntar, eu sei como, eu sei o que devo, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sempre acho que a filosofia é meio que a ponte, porque assim, um triângulo não tem ponte, né? Tudo conectado. Mas é a ponte da gente entender o como e a gente chegar no que a gente precisa. E vamos então o porquê eu decidi fazer essa palestra, além de a gente rir todo mundo junto do James, né? A pergunta 9 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E Allan Kardec diz, o Espírito da Verdade diz, tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, quando eu abri o Livro dos Espíritos para começar essa palestra, foi essa a pergunta que mais marcou para mim, porque pela obra se conhece o autor. E a gente conhece muito bem o autor vindo aqui, lendo sobre a Bíblia e todos os livros espíritas, mas às vezes a gente esquece de olhar lá fora, entender como a criação de Deus não só faz a gente entender muito mais a Ele, mas o mais importante é que eu acho que faz entender a gente mesmo, né? Então, eu vou começar com lindo texto que fizeram. Perguntaram para o Dr. Tyson, ele é um famoso astrofísico, perguntaram para ele o que é o fato mais surpreendente do universo. E ele disse assim: o fato mais surpreendente é o conhecimento que todos os átomos que abrangem a vida na Terra, os átomos que formam o corpo humano, podem ser rastreados ao cadinho que cozinharam elementos leves e elementos pesados em seus núcleos, sobre tempo e pressão extrema. Essas estrelas,
as maiores entre elas, ficaram instáveis durante seus últimos anos. Elas entraram em colapso e então explodiram, espalhando suas entranhas enriquecidas pela galáxia. Entranhas compostas de carbono, nitrogênio, oxigênio e todos os ingredientes fundamentais da própria vida. Esses ingredientes se tornaram parte de nuvens de gás que condensam, colapsam, formam a próxima geração de sistemas de estrelas solares, com planetas em órbitas, e esses planetas agora possuem os ingredientes para a própria vida. Então, quando eu olho para o céu à noite, e eu sei que sim, nós somos parte desse universo, nós estamos nesse universo, mas talvez o mais importante do que ambos fatos é que o universo está em nós. Quando reflito sobre esse fato, eu olho para cima. Muitas pessoas se sentem pequenas, porque elas são pequenas e o universo é enorme, mas eu me sinto grande, porque os meus átomos vieram dessas estrelas. Há um nível de conectividade. Isso é o que você realmente quer sentir na vida. Você quer se sentir integrado, você quer se sentir que faz parte. Você quer se sentir como um participante nos acontecimentos e nas atividades e eventos em torno de você. E isso é precisamente o que nós somos, apenas por estarmos vivos. Eu adoro esse texto, né? E, então, vamos começar com a obra, falar um pouquinho sobre a obra desse nosso autor tão divino, né? Então, todo mundo aqui está olhando, nós temos aqui um DNA, né? E eu sempre gosto de pensar o DNA como se fosse a receita para fazer um bolo, que é você. Então, do mesmo jeito que você vai abrir um livro, e lá está falando 3 ovos, uma xícara de farinha, uma xícara de leite. É isso aqui, é isso que é todas essas coisinhas aqui. São chamadas de bases. Vocês me enganam que eu estou tremendo, né? Bases. Então, a gente tem o G, o T, o A e o C. E isso vai, assim, várias vezes, para falar a cor do seu cabelo, a sua altura, como fazer suas células vermelhas e brancas, ou até muitas vezes a sua personalidade, porque foi comprovado que certas coisas de personalidade estão no seu DNA. E o que eu acho mais fascinante do DNA é que se você pegar um DNA e você esticar ele de ponta a ponta, do começo ao fim, um DNA tem 1,97 m de altura. Então, para vocês terem uma ideia, o DNA é maior pouquinho do que meu pai. Então, eu quero que vocês pensem assim. Cada uma das células que vocês têm, e são mais de 30 trilhões de células, tem um fio que é do tamanho do meu pai. Então, vamos pensar assim na Juju. Imagina 1,97 m cabendo trilhões e trilhões de vezes em todas as células da Juju. Então, para pensar a organização que tem que ter para conseguir dobrar todo esse 1,97 m. Aí, eu penso, toda vez que minha mãe entra no meu quarto, ela chora, porque não tem organização no meu quarto. E eu penso naquela fronha de elástico que está na minha cama, que eu não consigo dobrar até hoje. Então, imagina, alguém, Deus, na sua perfeição divina, conseguiu dobrar 1,97 m dentro de uma coisa que é nanômetros. Então, tipo assim, é muito pequenininha. E eu não consigo fazer um quadrado de uma fronha, né? Então, essa é a primeira, assim, lição de Deus que eu vejo, né? Que organização é possível, menos para mim. E o que aconteceu foi que, com o DNA, em 1990, começou-se o Projeto Genoma. E o que o Projeto Genoma queria fazer? Ele queria ler G por G, A por A, T por T, C por C, para entender qual que é a receita da gente. E o que aconteceu foi que eles descobriram coisas muito fascinantes, né? Eles descobriram que a gente tem mais de 3,3 bilhões de pares. Então, a gente é composto de 3,3 bilhões dessas letrinhas. Só que o que foi mais importante desse projeto Genoma é que a gente podia comparar a gente com outras espécies. Então, veio a pergunta, com quem somos mais parecidos? Então, eu quero que vocês me façam um favor. Eu quero que vocês olhem para a sua esquerda e para a sua direita. Para a sua frente também, se não tiver ninguém dos dois lados. E eu quero que vocês me falam, você não. E eu quero que vocês me falam. Quanto por cento vocês acham que o seu DNA é idêntico à pessoa que está do seu lado?
Então, quero que vocês pensem assim, olha, eu tenho cabelo loiro, ela não tem. Eu sou alto, ele não é. Eu quero que vocês pensem, então, nessa porcentagem, né? Então, vamos começar. Quando eu venho aqui para o centro, eu sempre sento do lado da minha mãe. Então, a gente sabe que eu sou metade da minha mãe e metade do meu pai, né? Então, eu acho que é bom a gente começar com 50%, certo? 50% eu acho que é lógico, porque metade da minha mãe, eu sempre sento do lado dela. E a verdade é que o projeto Genoma nos mostrou que 50% somos parecidos com uma banana. E assim, eu não sei quantas vocês, eu olho para a pessoa do lado, eu tenho certeza que elas não são meio banana. Talvez são bananas inteiras, mas não são meias. Então vem a pergunta, será que nós somos meio banana ou será que a banana é meio humana? Mas isso é para um próximo dia. Então, 75%, eu acho que é lógico, né, gente, de 50% e para 70%, 5%. 75% é um peixinho zebra. Também, se você olhar a pessoa à sua esquerda, não é um peixe ainda, né? 90%, estou ficando desesperada aqui agora, vamos pular mais. 90%, um ratinho. Não sei o que isso fala sobre a higiene da pessoa, se você pensou 90%, né? 99%, já estamos ficando desesperados aqui. 99% vem de um chimpanzé. O que faz sentido, já que nós sabemos que nós evoluímos de macacos, né? Mas a pessoa do meu lado ainda não é isso. E aí vem que nós descobrimos que nós somos 99,9% idênticas à pessoa que está sentada do seu lado. E a primeira vez que eu aprendi isso na minha aula de genética, isso foi meio que assim, sabe, minha mente. Porque a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, vamos pensar na história humana. E vamos pensar em Hitler. Quantos milhões de pessoas Hitler matou por essa mentalidade dele, que a raça dele era melhor que a outra? Então, vamos falar como ele matou milhões de pessoas por causa de 0,1%. O genocídio que aconteceu em Ruanda, onde duas tribos, que a diferença delas maiores é um nariz que é um mais largo que o outro, mataram milhares e milhares de pessoas por causa de 0,1%. E a gente segura nesse 0,1%, sabe? Então, sem entender, enquanto para mim 0,1% é zero. Se alguém falar para mim que é 99,9%, para mim isso já é 100. E a gente segura nesse 0,1, né? Então, vamos falar agora sobre uma coisa chamada mutualismo. E o que é o mutualismo? Tem muitos termos científicos aqui, hoje vai ser chique, né? Então, nós sabemos que tem vários organismos na nossa Terra, vários. E eles não andam, eles não vivem em isolação. Então, o que acontece? Existe comunicação entre espécies diferentes. Isso gera relações. Então, existem relações negativas, que são parasitas que estão dentro de nós e causam doenças, mas existe uma coisa chamada mutualismo, que são relações positivas, que ajudam uma outra. Então, se vocês olharem aqui para o nosso quadro enorme, isso aqui é uma célula eucariote. E o que significa uma célula eucariote? São células de um animal. E esse animal é multicelular. Então, assim, não é uma, são várias, né? São as 30 trilhões que a gente já falou que a gente tem. E o que acontece? Que no começo da criação da vida, todos os organismos eram unicelulares, porque é simples. A gente sempre começa do simples e vai para o mais complexos. E dentro de uma célula existem várias coisas que se chamam organelas. E se vocês olharem para o número 9, que é esse aqui, isso se chama uma mitocôndria. E o que é a mitocôndria? A mitocôndria, ela faz toda a energia para a sua célula, para ela ter força para ela dividir, para células que precisam andar, tudo isso sai da mitocôndria. Só que o que aconteceu é que a gente tinha que ter um dia específico para a mitocôndria, eu acho, que se não fosse por ela, ninguém estaria aqui agora com 30 trilhões de células, seríamos todos ainda aquela uma. Porque ela se sacrificou, e eu imagino assim, que foi ela, viu uma célula um pouquinho maior, elas estavam conversando, oi, eu não consigo fazer energia, o que eu vou fazer? Aí a mitocôndria, eu faço muita energia, vamos, sabe, virar amigos. E foi assim que, porque elas se juntaram, elas se fusaram, e a mitocôndria ficou dentro de uma célula agora, que foi capaz de sair de um organismo, de uma célula, a gente tem um organismo com 2, com 3, com 4, até chegar a gente agora com nossos trilhões de células. E isso é ajuda entre duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Se a gente olhar no reino animal,
a gente vê que existem muitos pássaros, e eu não sei se vocês já viram fotos desse passarinho, que ele fica até dentro da boca de um jacaré. Por quê? Ele vai lá e vai comendo toda a sujeira que está no bichinho, e nisso ela oferece limpeza para o jacaré e para a gazela, enquanto ela tem alimento. E aí a gente vê aqui, todo mundo já deve estar assistindo Procurando Nemo, né? A gente tem aqui o nosso clownfish dentro de uma anêmona, que a anêmona dá proteção para o clownfish, porque a cor dele você vê no oceano azul de longe, né? Enquanto isso, ele fica limpando a anêmona. Então, olha só, espécies completamente diferentes ajudam uma a outra. E eu sempre lembro, assim, porque eu estudei muita genética, né? Então, sempre vou falar de células para vocês. E se vocês sabem, o seu coração, ele bombeia todo junto, né? Então, você tem, vamos dizer assim, você tem milhões de células no seu coração, e elas todas têm que bombar todas juntas para o seu sangue poder sair e passar por todo o seu corpo. Então, imagina 1 milhão de pessoas, não sabem quando, mas elas sabem que elas têm que fazer alguma coisa, né? E eu fico pensando em todas as vezes que eu tive que trabalhar com pessoas. Então, imagina vocês nos seus trabalhos, em casa, ou até aqui mesmo. 3 pessoas não conseguiam nem concordar em que lado todo mundo ia junto. Então, imagina essas células, sabe, batendo todas juntas. E essa que é a verdade do comportamento humano, né? Porque a gente não consegue, mentes diferentes, a gente não consegue, né, conversar e sentar ali, decidir alguma coisa juntos, quando tem passarinho que vê um bicho que é muito maior, que pode só fechar a boquinha, o jacaré, e matar ele, e confia, e vai. E olha a gente aqui, né, nem com isso. E isso me lembra das plantas. Eu gosto muito de plantas porque eu acho que elas são muito melhores que a gente, num sentido meio que estranho, né? Porque as plantas, elas sabem o que elas precisam e elas vão atrás disso. Então, a planta precisa de luz, ela vai onde está a luz. Então, fizeram testes que colocavam uma plantinha dentro de uma caixa fechada só com um feixe de luz. E a planta ia crescendo para aquilo. A planta sabe que precisa de nutrientes que vêm do chão. Então, ela vai lá e vai fazendo a raiz dela mais profunda. E a gente fica aqui. Está doendo, mas não sai. Não é desse jeito? Fica sentada porque está acomodada. E um fato de mutualismo muito bonito, eu acho, é da orquídea. Então, se vocês olharem aqui, isso aqui é uma floresta tropical, uma rainforest, né? E a gente vê isso muito no Brasil. Então, se vocês prestarem atenção, e a gente vai fazer agora aqui aquele básico, não vamos olhar, vamos observar, né? Tem pouca luz vindo, porque tem muita árvore alta, certo? Então, é raro uma luz conseguir vir e chegar até o chão. E se ela vir até o chão, tem problema, porque se vocês olharem aqui, um monte de folha morta. Então, você tem um tapete de folha morta. Então, plantinhas que nem orquídeas, que não conseguem subir muito alto, elas são baixas, né? Não conseguem pegar a luz lá de cima. E ela não tem a raiz profunda para ela ir lá para baixo. Como é que ela consegue sobreviver nesse ambiente, né? E a resposta a gente vê aqui. Ela se gruda numa árvore, certo? Então, ela gruda na árvore e ela consegue pegar o nutriente que vem do sol, que a árvore já converteu, então ela não tem que fazer nada, só ficar bonita. E aí ela vai lá e pega também o nutriente que vem do chão e ela também não tem que fazer nada, tá tudo mastigado, tá tudo bonitinho. E isso não tira a beleza, né, da orquídea. Então, assim, a orquídea, ela precisa de ajuda, ela sabe que ela precisa de ajuda e ela vai para essa ajuda, né? Ela recebe essa ajuda e isso não tira do que é uma orquídea, né? Não faz ela ser menos, ser mais. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade de pedir ajuda quando a gente precisa, que é incrível. E agora a gente vai falar um pouquinho de evolução. E o que é evolução? Darwin explicou para a gente da evolução física, né? Então, que viemos do macaco e agora nós somos aqui um Homo sapiens, né? Mas o Espiritismo nos explica que tem a evolução espiritual. Então, antes de sermos homens, nós fomos macacos. Antes de sermos macacos, nós fomos outros animaizinhos. Antes de ser aquele animaizinho, a gente foi uma plantinha. E antes de ser aquela plantinha, a gente era uma pedra. E eu sempre imagino que a gente era aquela pedra que estava no caminho.
e que o poeta tropeçou e ele foi lá e fez um poema lindo sobre você. É assim que eu tenho que pensar, sabe? Para eu ficar feliz que eu fui uma pedra. E essa é a realidade, que por mais que a gente... Eu conheço várias pessoas que falam assim, hoje eu sou uma pessoa nova. Não sou mais quem eu era, eu sou uma pessoa nova. E sabemos que para você ser uma pessoa nova, a evolução nos conta que é bem devagar. Isso não é para, sabe, falar, não, próxima encarnação, então eu não vou beber ou não vou fumar mais. Não é isso. Mas é a gente entender que através que a gente viu de tanta evolução física como a evolução espiritual, que é uma coisa mais assim, devagar. Mas ao mesmo tempo que quando a gente era uma pedra, a gente não via a beleza que é ser um ser humano, imagina a gente agora, imaginar o que a gente ainda pode ser, ainda mais acima disso. E toda vez que eu tenho essa, sabe, você dá aquela parada, porque você está com um problema, e você sabe que você precisa resolver isso para você poder ir para frente, para você ser a pessoa melhor, né? Eu sempre lembro disso, desculpa. Eu sempre lembro disso aqui. E o que é isso aqui? O Grand Canyon. Nunca fui. Tenho muita vontade de ir. E por que eu tenho vontade de ir? É que o Grand Canyon, eu não sei se vocês já viram, teve um episódio dos Flintstones, que eles foram visitar o Grand Canyon, e há milhões de anos atrás era só um riachinho no chão, né? Não tinha nada ainda. Porque demora milhões de anos para poder construir uma coisa tão linda assim. E fica pensando que essas formações assim, né, rochosas que a gente vem aqui, isso é o vento que bate, com essas pedrinhas que estão aqui, que soltam, vão batendo, é a água que vai passando, e eu imagino que isso deve doer, porque lapidação, né, aquilo assim dói na gente. Mas olha só, no final da história, você ainda vai ser um lindo Grand Canyon. Então agora, assim, sabe, tá aquele vento, tá difícil, mas para pensar que daqui a pouco, agora você ainda tá aquele riachinho lá dos Flintstones. Mas daqui, sabe lá quanto tempo, alguém vai parar e vai olhar isso aqui para você e vai falar assim, meu Deus, que coisa mais linda. E quando eu penso nesse estresse, nesse trabalho que dá para você chegar nisso, a gente fala um pouquinho desse termo físico, da física, né? Que literalmente se chama trabalho. E o que é o trabalho? É a força vezes a distância. Isso não ajuda ninguém, nem para a gente que é cientista, né? Então, eu sempre gosto de dar um exemplo da porta. Então, aqui a gente tem uma linda porta e daqui a porta está grudada na parede, né? Então, quando a gente coloca a maçaneta da porta, a gente, sem perceber, já está usando esse termo científico do trabalho. Porque se você colocar a maçaneta aqui, onde é a porta, não adianta a força que você conseguir fazer. Você nunca vai conseguir abrir essa porta. Se você colocar no meio, que eu vejo muitas portas chiques, aí eu nunca entendi, porque você está fazendo o dobro do trabalho do que é se você colocar ela aqui, que é a coisa mais fácil. Quando vocês chegarem em casa, vocês tentam abrir a porta, tá? Do canto, do meio e no fim dela, e vocês vão ver a diferença que é esse trabalho. E quando, na minha faculdade de engenharia, a gente aprendeu sobre trabalho, a gente aprendeu sobre uma coisa maravilhosa, um sarcasmo, sabe, bem forte, que se chama tip and slip. Tip, que é o tombar, e o slip, que é o escorregar. Então, o que a minha professora fazia? E era sempre uma geladeira. Então, se vocês precisarem de ajuda para mover uma geladeira, vocês não me peçam, porque eu não aguento mais ver a geladeira. E era uma geladeira, e ela dava para a gente a força, e ela queria saber que altura que ia fazer a geladeira tombar ou a geladeira escorregar. E isso, no meu ver, de novo, filosófico de Deus, foi muito profundo, porque assim, voltando para a porta, se você está com aquele problema e a porta é a solução, se você ficar naquele lugar que você está, que é perto da parede, você pode empurrar o quanto você quiser, que não vai. Mas às vezes a gente parar, dar aquele passinho para trás, olhar a porta em todo, e você perceber que a maçaneta está daquele lado, você dá um passinho para o outro lado e você abre a porta. Do mesmo jeito com o tip and slip, né? Com a geladeira. Se você está tentando empurrar aquele problema, que você quer, sabe, empurrar ele até ele desaparecer, e você foca assim, aquela vontade, eu vou resolver isso, se você empurrar, a geladeira vai cair. Aí isso vai ser 2 trabalhos, porque você vai ter que levantar a geladeira de novo para você poder empurrar ela, e você vai ter que empurrar a geladeira. Então, às vezes, a gente, sabe, tem que prestar atenção de como a gente está resolvendo um problema
Porque às vezes a gente não está empurrando, a gente está tombando e vai caindo junto com ela, e isso aí não resolve nada para ninguém. E sempre que eu tenho um problema, que nem o Dr. Tyson, eu gosto de olhar para cima, né? Eu gosto de olhar para as estrelas, porque por mais que eu fui uma biomédica, as estrelas sempre me fascinaram, né? E por que é isso? Porque a gente sabe a velocidade da luz, que é esse 100 bilhões de metros por segundo. Então, isso é muito rápido. Mas isso é muito rápido para a gente aqui, que tem uma pouca distância, né, aqui na Terra. Mas quando a gente olha para o espaço, que são coisas que são anos-luz, então é tão longe, a gente não percebe que, às vezes, quando a gente está olhando para o céu, a gente não está vendo as estrelas de hoje. A gente está vendo um cemitério de estrelas, né? São estrelas que já estão tão longe que elas pararam de brilhar, então a gente ainda está recebendo a luz delas. Então, uma coisa que sempre assim ficou comigo é pensar que no passado as pessoas, os grandes navegadores, os descobridores dos 7 mares, eles olhavam para o passado para elas conseguirem chegar a algum lugar que elas precisavam ir agora. E isso, para mim, é muito importante porque eu não sei quanto a vocês, mas eu aqui, quando eu faço alguma coisa errada, eu nem olho. Eu fico com uma vergonha tão grande que eu errei, que eu não consigo admitir para mim mesmo que eu errei. E 2, eu finjo, sabe, você coloca debaixo do tapete, você finge que nunca teve lá, você até dá uma batidinha assim para ninguém tropeçar e descobrir. Mas é assim que eu sou. E às vezes a gente tem que parar e pensar que se você olhar para cima, e se você olhar para o seu passado, talvez você vai para frente, você vai descobrir coisas novas, né? E para terminar, eu quero mostrar para vocês uma linda foto. Ela vai ficar ótima aqui, porque está meio que sol. E essa foto ela é uma foto muito importante no círculo cientista. Porque essa foto foi tirada dia 14 de fevereiro de 1990. E nós tínhamos o Voyager 1, que ele estava viajando para fora da Via Láctea. E antes dele sair completamente, o cientista Carl Sagan pediu para eles virarem a câmera uma vez para trás e tirar a última foto antes de que saísse da Via Láctea, né, que é a nossa casa. E tá meio que escuro, eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui a gente tem uns raios, né? Tem uns 3 raios aqui. Isso são raios do Sol. E nós temos um pontinho, que eu não sei se dá para vocês verem, mas eu vou ajudar para vocês. Tá vendo esse pontinho? Deu uma melhorada aí agora? Então, tá vendo esse pontinho aí? E esse pontinho ficou muito marcado com todo mundo. E eu vou explicar para vocês por quê. Em 1996, perguntaram para o Carl Sagan, o mesmo que pediu para tirar essa foto, para ele falasse um pouquinho sobre essa foto, né? E eu vou ler mais uma vez para vocês exatamente o que ele falou, porque, mais uma vez, é um texto maravilhoso. E ele diz: olhem de novo para esse ponto. É aqui. É a nossa casa. Somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar. Cada ser humano que existiu, viveram as suas vidas. O conjunto de nossas alegrias e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes. Cada caçador e coletor, cada herói e cada covarde. Cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem de casais namorados, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu aí, em um grão de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno, numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais, imperadores, para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fim, infligidas pelos moradores de um canto desse pixel, ao praticamente indistinguíveis moradores de um outro canto. Quão frequentes seus desentendimentos,
quão ávidos de matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solidário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que vai chegar ajuda de outro lugar para nos salvarmos de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido, até hoje, que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa migrar. Visitar, sim. Assentar-se, ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração de tola presunção humana do que esta imagem distante no nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca-se a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns aos outros, e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Essa foto, ela é muito poderosa na minha mente, porque eu penso em tudo que eu falei até agora, e eu entendo o seguinte, que nós humanos somos um pouquinho egoístas. Sou a primeira a admitir isso, só um pouquinho. Como diz o Manuel, aqui não, sabe, nos outros centros, que todo mundo é perfeito. Mas a gente tem que parar um pouquinho nesse nosso dia tão corrido. Eu sei porque 24 horas às vezes parece pouco, mas não é. Se a gente parar e aprender, assim a gente está tão ocupado que a gente nem olha, muito menos observar. Então a gente parar, ficar lá fora, observar ou olhar, seja lá o que vocês se sentem mais confortáveis, mas sentir aquele sol bater em vocês. E entender que, por mais que você não está bem com uma pessoa, que se existe um passarinho que tem coragem de entrar dentro da boca de um jacaré, por que eu não vou ter coragem de falar com aquela pessoa e ajudar ela? Ou, quem sabe, ela pode me ajudar também, porque eu sei que às vezes a gente não quer ajudar alguém porque eles pedem demais. Mas seja que nem aquela árvore, que ajuda a orquídea a ser uma das flores mais lindas, na minha opinião, sem pedir nada ao redor, só porque ela pode ajudar alguém, ela ajuda. Por que a gente não pode fazer isso também? Por que a gente não pode entender que, por mais difícil que esteja aqui agora, que aquele vento está batendo e está lapidando, porque eu acho que uma coisa mais fascinante do ser humano é que ele é tanto o artista como ele é a estátua. Então, ele mesmo se molda. E isso dói às vezes, com certeza. Mas é entender que no final do dia, você vai ser aquele Grand Canyon lindo. E o final do dia pode não ser o final desse dia, pode não ser o final do dia de amanhã, muito menos da vida que vem. Mas um dia, vocês podem ter certeza que alguém vai parar, vai colocar assim o celular dela para baixo só para olhar o que é você, o Grand Canyon que você é. E por que não a gente entender que esse processo de lapidação dói? E eu não estou falando que não vai doer. Mas, às vezes, está doendo porque a gente está segurando a maçaneta na porta do lado errado. Então, a gente, sabe, dá aquele passinho para trás, a gente olha para a porta e, de novo, a gente dá aquele passinho do lado. E vocês verem que, sim, você vai continuar sendo lapidado naquele Grand Canyon, mas não vai doer tanto. Porque, às vezes, você está empurrando a geladeira está tombando, ela não está escorregando. E não é por culpa de ninguém, só a sua mesmo. E por que a gente não parar e entender que, às vezes, a gente se sente bem para baixo? Eu entendo. Todo mundo tem um dia, sabe, que ela tem direito de se sentir como o chão, assim, sabe? O lixo que está no chão que ninguém. Eu gosto de falar que é o primeiro pão que vem da forma, ninguém quer. Mas é você entender que, como diz o Degrassi, que o Dr. Tyson no começo, que você é feito de coisas das estrelas. Estrelas morreram para você poder estar aqui agora. E se isso não te faz se sentir como se você fosse a pessoa mais importante desse mundo, então você pensa nisso de novo. E vai pensando em todas as estrelas que tiveram que, sabe, se explodirem por aí, para você poder estar aqui agora, tendo essa chance.
E, às vezes, isso sobe na nossa cabeça e a gente fica muito assim, ó, eu sou a pessoa mais importante do mundo. Você se lembra nessa foto que não importa o quê, no final, você ainda faz parte de um pontinho pálido azul, como foi chamada essa foto. E que tem muita coisa muito mais grande aí. Mas isso não tira o fato que você ainda foi feito de tudo que está ao redor. Muito obrigada a todos por terem escutado. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra tanto quanto eu gostei de ter feito. Peço desculpa por ter falado muito rápido para Miss Cronin. E espero que quando vocês saírem daqui, vocês possam ir lá fora e observar o mundo que Deus criou tão perfeitamente e a gente nem prestou atenção ainda. Muito obrigada.